Quando eu vi o Bruno pela primeira vez, eu vi, né, e percebi a vontade que ele tinha de treinar, o desejo, o sonho. O Bruno começou a apresentar sinais de fraqueza muito cedo, quedas frequentes. Ele começou a ter muitas pneumonias de repetições, né? A maior parte do ano ele ficava internado, né? E a gente não sabia o porquê de tantas pneumonias assim, tantas quedas, que ele não conseguia se manter de pé. E aí eles falaram que o Bruno era portador de uma doença degenerativa, progressiva, que a doença dele afetava não só os músculos, mas principalmente o pulmão. Por ali a gente foi diagnosticado a distrofia muscular. Quando eu recebi a notícia que Bruno tinha a distrofia muscular, assim, a gente sentiu literalmente o mundo se abrindo sobre nossos pés. Foi uma sensação de vazio. Então isso deixou a gente bem desorientado, bem desolado. E a gente ficou uma semana assim de um luto, né? De uma dor, até a gente conseguir erguer as mangas e lutar para dar o melhor para ele. O Bruno, dificilmente ele reclama de alguma coisa, dificilmente ele reclama da vida e até mesmo de dor. Então teve um dia que ele estava bem para baixo e aí ele falou assim: mãe, eu não posso fazer nada, eu não posso pular, eu não posso jogar bola, eu não posso correr. E aí eu perguntei: mas o que você quer fazer? Ele falou assim: eu quero fazer karatê. Eu comecei a me interessar pelo karatê assistindo o Cobra Kai e também por causa dos vídeos de luta que eu assistia. E aí quando os médicos falaram assim, ele não tem como fazer, porque se ele fizer, vai evoluir a doença. Porque os estudos, há 3 anos atrás, eles ainda enfatizavam isso, né? Tava o estudo caminhando para outros lados, mas ainda não era concreto sobre as atividades físicas. Mas ali eu tive que pensar, deixar de ser egoísta e pensar nele, porque era o que ele queria. E aí eu decidi e falei com os médicos o seguinte: vamos deixar ele viver o que ele quer viver e o amanhã a gente resolve no que dá. E aí a gente deu o pontapé inicial, ele começou o karatê. Quando a gente procurou uma academia de karatê para o Bruno, foi nos apresentado o Sensei Jefferson. Foi por meio do contato da sua mãe, né? Que entrou em contato comigo, dizendo que o Bruno tinha um sonho de treinar karatê. E falou que o Bruno tinha algumas particularidades, algumas questões próprias dele e que provavelmente teria algumas dificuldades se eu aceitaria treinar o Bruno, e eu prontamente respondi que sim, mas ainda não havia visto o Bruno. Ele deixou claro que, né, nunca havia pego uma criança nas condições do Bruno, mas que ele estava pronto para aprender com o Bruno e para ensinar o Bruno também. Eu pensei que seria um grande desafio. Cheguei até a comentar com a mãe na época que nós estaríamos aprendendo juntos. Ele estaria aprendendo karatê comigo e eu estaria aprendendo com ele também. Em momento algum, eu julguei ser impossível o Bruno treinar karatê. Pelo contrário, eu sempre entendi que o karatê poderia ser perfeitamente adaptado para que ele pudesse treinar e alcançar o que ele desejava. Daí, em 21 de outubro de 2021, eu comecei a treinar. Um dos maiores desafios foi ano passado, quando eu fiquei sem andar por um mês. O Bruno, ele teve influenza e aí passou 10 dias da influenza, o Bruno teve Guillain-Barré. E aí ele perdeu literalmente os movimentos da perna, ele precisou ficar internado e ali eu falei, pronto, agora já evoluiu de vez a doença, né? Falei, não, aos pouquinhos vai voltar. Já treinou até, né, com cadeira de rosa, a gente brincava que o Bruno estava treinando motorizado. E faltavam 2 semanas para um campeonato e ele falou, mãe, eu quero ir para o campeonato. Aí eu falei, filho, mas você não consegue ficar de pé, né? Porque você está se recuperando ainda. Ele virou para mim e falou assim, não, minha cadeira está aí para isso, eu vou lutar com a cadeira. E foi quando ele usou a cadeira.
que ele viu que ele conseguiria ir em um campeonato e lutar como todas as pessoas lutavam. Não da mesma forma, mas da forma que ele conseguiu dar o de melhor. Graças a Deus consegui voltar a andar e agora ganhei o Mundial. Representar o Brasil no mundo para mim é muito gratificante, é muito honroso. Meu momento favorito de campeonato de karatê foi no Mundial lá, quando eu subi ao pódio. Como o Bruno tem um comprometimento do pulmão, ele não consegue puxar o ar que está no ambiente para dentro do pulmão dele. Ele não tem força suficiente para puxar o ar. Se ele não tem força para puxar o ar, ele cansa mais fácil, o pulmão dele acaba colabando, acaba entrando em colapso. O Bruninho faz uso do BiPAP. O BiPAP é um aparelho de ventilação mecânica não invasiva, não é oxigênio. Por que acontece? Então, esse aparelho ele faz uma concentração desse ar e joga para dentro do pulmãozinho dele. Então, existe alguns tipos de BiPAP, né? Hoje o Bruno está com esse BiPAP aqui, que é um BiPAP da Philips chamado Trilogy Evo. Então, esse BiPAP ele não precisa do cabo porque ele tem uma bateria de 16 horas. Ele tem um outro BiPAP, esse outro BiPAP já precisa do cabo, né? Para conectar uma tomada, porque ele não tem essa bateria fixada nele para passar a ventilação para o Bruno sem ter uma ligação de tomada. O aparelho respiratório, ele vai comigo nos treinos, para dormir e nos campeonatos. Quando a doença chegou para a gente teve uma opção por duas coisas. Ou viver a doença ou viver o Bruno. E aí a gente sentou e decidiu o quê? Que viver o Bruno ia trazer alegria e foi o Bruno que veio antes. É normal pedir um milagre, né, para o filho. Mas quando a gente aceitou a doença do Bruno, a gente viu que o milagre aconteceu pela aceitação. Quem me encorajou foi primeiramente Deus, minha família, meus senseis e meus fisioterapeutas. Eles me ajudaram muito, os fisioterapeutas, por causa da distrofia, meus senseis a me ajudar a treinar e minha família me apoiando. E Deus por tudo isso. E nesse meio tempo, apareceu estudos dizendo que para a doença neuromuscular, para a distrofia, há necessidade sim de se fazer movimento. Me ajudou distrofia muscular, muitas coisas também. Agora minha perna não dói muito mais, quando eu ficava andando muito tempo doía. Agora não dói muito. E aí o Bruno veio para mostrar que nesses movimentos que ele veio fazendo durante o karatê, coisas que ele era internado 8, 9 vezes por ano, ele só foi internado uma vez nesses 3 anos. Mobilidade, a funcionalidade e além da parte psicológica, daquilo que gosta, daquilo que ama, trouxe vida para ele. Bruno, como aluno, ele é um aluno exemplar. Bruno é um aluno dos mais esforçados que nós temos aqui no nosso dojo. Bruno fala pouco, mas demonstra muito. Bruno tem a sua característica peculiar de falar pouco e demonstrar muito, né? As suas atitudes falam muito mais alto que as suas palavras, né? E às vezes o olhar do Bruno, às vezes a atitude dele para comigo como professor, demonstra realmente quem ele é. Então nós só temos a agradecer a Deus pela vida dele e agradecer por estar com a gente aqui e aprendermos com ele a cada dia. Então, Bruno, como aluno, ele é um exemplo de dedicação, ele é um exemplo de esforço e ele é um exemplo de amor ao karatê. Meus objetivos no karatê é ser faixa preta e ganhar muito mais títulos. Ele conseguiu mostrar para o mundo inteiro que ele é capaz de tudo pelo amor ao que ele tem. Eu me sinto muito honrado em vencer todos os títulos e quem sabe vem outro Mundial em 2026.